Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me ama, dá-me engole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 12 de janeiro de 1900. O conhecimento de si, a verdade e o amor pela humilhação voluntária, a humildade. Diferença entre o conhecimento de si mesmo e a humildade. Encontrando-me em meu habitual estado, meu amável Jesus apareceu em um estado de causar compaixão. Tinha as mãos firmemente atadas e o rosto coberto de escarros. Várias pessoas o ultrajavam de maneira horrível e ele permanecia calmo, pacífico, sem fazer qualquer movimento ou emitir um lamento, nem mesmo um piscar de olhos, para mostrar que desejava sofrer aqueles ultrajes. E isso não apenas externamente, mas também internamente. Que espetáculo comovente, capaz de partir os corações mais duros. Quantas coisas dizia aquele rosto, com aqueles escarros pendentes, sujo de lama. Eu me sentia horrorizada, tremia, via-me cheia de soberba diante de Jesus. Enquanto ele estava nesse estado, disse-me: Minha filha, apenas os pequeninos se deixam conduzir conforme desejam os outros. Não aqueles que são pequenos segundo a inteligência humana, mas os que são pequenos e ao mesmo tempo repletos de sabedoria divina. Apenas eu posso afirmar que sou humilde, pois no homem o que se denomina humildade, mais propriamente, deveria ser chamado de conhecimento de si. E quem não conhece a si mesmo já caminha na falsidade. Por alguns minutos, Jesus permaneceu em silêncio e eu o contemplava. Enquanto fazia isso, observei uma mão que trazia uma luz, que, percrustando meu interior, nos recônditos mais íntimos, buscava ver se existia em mim o autoconhecimento e o amor pelas humilhações, confusões e opróbrios. Aquela luz encontrou um vazio no meu interior. E eu também percebia que deveria ser preenchido com humilhações e confusões, à semelhança do bendito Jesus. Ah, quantas coisas aquela luz e aquele rosto santo diante de mim me fizeram compreender. Eu dizia comigo: um Deus por mim, por amor a mim, humilhado, confundido, e eu, pecadora, sem essas insígnias. Um Deus estável, firme em suportar tantos ultrajes, de tal forma que não fazia sequer um pequeno movimento para se livrar desses escarros repugnantes. Ah, parece-me que seu interior se revela diante de Deus e seu exterior perante os homens. E contudo, se ele quisesse, poderia libertar-se, pois não eram as correntes que o prendiam, mas sim a sua vontade estável, que a todo custo desejava salvar a humanidade. E eu, onde estão minhas humilhações? Onde está a firmeza, a constância em fazer o bem por amor ao meu Jesus e por amor ao meu próximo? Ah, quão diferentes vítimas somos eu e Jesus. Ah, como não nos conformamos de forma alguma. Enquanto minha pequena mente se perdia nessas reflexões, meu adorável Jesus me disse: somente a minha humanidade estava repleta de ultrajes e humilhações, a ponto de transbordar. Por isso, diante das minhas virtudes, tremem o céu e a terra, e as almas que me amam se servem da minha humanidade como escada para ascender e alcançar algumas gotículas das minhas virtudes. Diz-me, diante da minha humanidade, onde está a tua? Da minha humildade, onde está a tua? Somente eu posso me gloriar de possuir a verdadeira humildade. Minha divindade, unida à minha humanidade, tinha o poder de operar prodígios a cada passo, palavra e ação, mas voluntariamente me restringia ao âmbito da minha humanidade. Me mostrava como mais pobre e chegava ao ponto de me confundir com os próprios pecadores. A obra da redenção poderia ter sido realizada por mim em muito pouco tempo, até mesmo com uma única palavra,
mas desejei, ao longo de tantos anos, com tantas dificuldades e sofrimentos, tornar minhas as misérias do homem. Quis exercitar-me em tantas ações diversas, para que o homem fosse totalmente renovado, divinizado. Minhas obras, por serem executadas por mim, que era Deus e homem, adquiriam novo esplendor e permaneciam com o selo das obras divinas. Minha divindade, oculta em minha humanidade, desejou descer a tanta baixeza, submeter-se ao curso das ações humanas. Embora com um único ato de vontade, eu poderia ter criado infinitos mundos. Desejei sentir as misérias, as fraquezas alheias, como se fossem suas. Ver-se coberto de todos os pecados do homem diante da justiça divina e que deveria pagar o preço com penas inauditas e com o derramamento de todo o seu sangue. Deste modo, praticava atos contínuos de profunda e heróica humildade. Eis aqui, ó filha, a imensa diferença entre a minha humildade e a das criaturas, que diante da minha é apenas uma sombra. Até inclusive a humildade de todos os meus santos, porque a criatura é sempre criatura e não conhece o peso da culpa como eu conheço. Mesmo que sejam almas heróicas, que seguindo o meu exemplo, se ofereceram para sofrer as dores alheias. Porém, estas não diferem das outras criaturas. Não representam algo novo para elas, pois são formadas do mesmo barro. Depois, só de pensar que essas dores são a causa de novas conquistas e que glorificam a Deus, representa uma grande honra para elas. Além disso, a criatura está restrita no âmbito onde Deus a colocou, e não pode sair desses limites, os quais foram delimitados por Deus. Oh, se estivesse ao alcance de seu poder, o fazer e o desfazer, quantas mais coisas realizariam? Todos alcançariam as estrelas. Mas a minha humanidade divinizada não possuía limites, mas de forma voluntária se limitava a si mesma, e isso era um entrelaçamento de minhas obras de heróica humildade. Essa tinha sido a causa de todos os males que inundam a terra, ou seja, a falta de humildade. E eu, pelo exercício desta virtude, deveria atrair da justiça divina todos os bens. Assim, decretos de graça não saem do meu trono, senão por meio da humildade. E nenhuma carta pode ser recebida por mim se não contiver a assinatura da humildade. Nenhuma prece chega aos meus ouvidos, nem move meu coração à compaixão, se não estiver perfumada com o aroma da humildade. Se a criatura não alcança destruir esse germe de honra, de estima, e isto se destrói quando se chega a amar, ser desprezado, humilhado, confundido, será um emaranhado de espinhos em torno de seu coração. Perceberá um vazio nele, que sempre lhe causará incômodo, e a tornará muito diferente de minha santíssima humanidade. E se não chegar a amar as humilhações, no máximo poderá conhecer um pouco a si mesma, mas não brilhará diante de mim, vestida com a bela e atraente vestimenta da humildade. Quem pode dizer quantas coisas eu compreendia sobre essa virtude e a diferença entre o conhecimento de si e a humildade? Parecia-me que tocava com a mão a distinção entre essas duas virtudes, mas não tenho palavras para me explicar. Para dizer algo, recorro a uma ideia, por exemplo. Um pobre diz que é pobre. E mesmo para pessoas que não o conhecem e que talvez possam acreditar que ele possui algo, manifesta abertamente sua pobreza. Pode-se dizer que ele conhece a si mesmo e diz a verdade, e por isso é mais amado, move os outros à compaixão de seu estado miserável, e todos o ajudam. Isso é conhecer a si mesmo. Se então aquele pobre, envergonhado de revelar sua pobreza, se vangloria de ser rico, enquanto todos sabem que ele nem tem roupas para se cobrir e está morrendo de fome, o que acontece? Todos o desprezam, ninguém o ajuda e ele se torna objeto de zombaria e ridículo para todos os que o conhecem. Todos que o conhecem, e o miserável, indo de mal a pior, acaba perecendo. Tal é a soberba diante de Deus e também diante dos homens. Eis que quem não conhece a si mesmo já sai da verdade e se precipita no caminho da falsidade. Eis a distinção em relação à humildade. Embora me pareça que sejam irmãs nascidas do mesmo parto,
Nunca pode ser humilde quem não conhece a si mesmo. Por exemplo, um rico que, despojando-se de suas nobres vestes, se cobre com miseráveis trapos, vive desconhecido, a ninguém revela quem ele é. Confunde-se com os mais pobres, vive com os pobres como se fosse igual a eles, faz dos desprezos e confusões suas delícias. Eis a bela irmã do conhecimento de si mesmo, ou seja, a humildade. Assim, a humildade chama a graça, a humildade rompe as correntes mais fortes, que é o pecado. A humildade supera qualquer muralha de separação entre a alma e Deus, e a traz de volta a Ele. A humildade é a planta pequena, mas sempre verde e florida, não sujeita a ser roída pelos vermes. Nem os ventos, nem o granizo, nem o calor podem causar-lhe dano, nem fazê-la murchar minimamente. A humildade, embora seja a menor das plantas, produz ramos altíssimos, que penetram até o céu e se entrelaçam ao redor do coração de nosso Senhor. E apenas os ramos que saem dessa pequena planta têm entrada livre naquele coração adorável. A humildade é a âncora da paz nas tempestades das ondas do mar desta vida. A humildade é o sal que tempera todas as virtudes e preserva a alma da corrupção do pecado. A humildade é a pequena erva que brota no caminho trilhado pelos viajantes, que ao ser pisoteada desaparece, mas logo surge novamente, mais bela do que antes. A humildade é como um enxerto delicado, que suaviza a planta selvagem. A humildade é o ocaso da culpa. A humildade é a recém-nascida da graça. A humildade é como a lua que nos guia nas trevas da noite desta vida. A humildade é como aquele avarento negociante, que sabe bem como negociar suas riquezas. Não desperdiça nem um centavo da graça que lhe é dada. A humildade é a chave da porta do céu, de modo que ninguém pode entrar lá, a não ser que se mantenha esta chave bem guardada. Finalmente, para não me alongar demais e me estender, a humildade é o sorriso de Deus e de todo o empírio e as lágrimas de todo o inferno. Então, Jesus explica, né, que nesse trecho que eu entendi assim, que a verdadeira humildade, só ele pode dizer que ele é, que ele é, só ele que pode afirmar que sou humilde. Ele sendo Deus, se fez homem e voluntariamente ele se abaixa, né? O homem, ele falou, apenas eu posso afirmar que sou humilde, pois no homem o que se denomina humildade, mais propriamente deveria ser chamado de conhecimento de si mesmo. E quem não conhece a si mesmo já caminha na falsidade. Porque o homem é o nada. A gente é o nada, a gente realmente é pobre, desprovido, a gente é uma criatura. Ele, sendo Deus, se humilhou, se abaixou, ele se limitou. A gente já é limitado, né? Então, ele fala assim, ó, ele fala, né? Somente a minha humanidade estava repleta de ultrajes e humilhações, a ponto de transbordar. Por isso, diante das minhas virtudes, tremem o céu e a terra, e as almas que me amam se servem da minha humanidade como escada para ascender e alcançar algumas gotículas das minhas virtudes. Diz-me, diante de minha humildade, onde está a tua? Somente eu posso me gloriar de possuir a verdadeira humildade. Aí por quê? Porque minha divindade, unida à minha humanidade, tinha o poder de operar prodígios a cada passo, palavra e ação. Mas voluntariamente me restringia ao âmbito da minha humanidade. Me mostrava como mais pobre e chegava ao ponto de me confundir com os próprios pecadores. No caso, por exemplo, quando ele foi circuncidado, ele chega ao ponto de se confundir com os próprios pecadores, sendo que ele é Deus. Então, a gente, quando acontece, por exemplo, da gente ser batizado, não é um ato de humildade, porque realmente a gente nasceu no pecado. Mas Jesus, quando ele foi circuncidado, foi um ato de extrema humildade. Quando o homem lá era circuncidado, era só a verdade. Ele nasceu no pecado e estava fazendo aliança com Deus por causa do pecado. Mas Jesus não, ele é santo, ele é Deus, ele é o Criador. Então só ele pode se gloriar
que a humanidade dele é humilde. Ele chegava a se confundir com os próprios pecadores. Ele se rebaixou tanto, 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 que ele chega ao ponto de se confundir com os próprios pecadores. Você, por exemplo, lá na crucificação de Jesus, tá lá. Ele estava no meio, tinha o bom ladrão e o mau ladrão. Os três lá crucificados. A crucificação era a pena para os piores crimes, os piores crimes para quem tinha cometido um crime muito, assim, o pior era tipo a pena máxima. E ele tá ali se confundindo com a pessoa que fez um mal muito grande. Então quem olha assim, você olha assim, né? Mas ele realmente estava se humilhando, porque ele é Deus, o Criador, santo, ele é Deus, e ele estava crucificado. O que estava lá, os outros que estavam crucificados, é só a verdade, eles realmente tinham cometido um crime. Então era só um conhecer a si mesmo, não tinha um ato ali de. Era o conhecimento de si mesmo, era o que realmente era. Mas Jesus, ele estava se humilhando. E outra coisa, né, ele fala: minha divindade unida à minha humanidade tinha o poder de operar prodígios a cada passo, palavra e ação. E ele passava fome. Gente, isso é uma coisa assim, tão incrível, de humildade, de se abaixar, de se limitar voluntariamente, porque ele é o Criador. Ele que criou todas as plantas, ele que criou todos os frutos, ele que criou o trigo, ele que criou tudo, ele criou. E ele passava fome. Ele criou tudo. Ele poderia ordenar, ele poderia realmente transformar as pedras em pão. Ele poderia, o, os profetas faziam isso, por exemplo, lá eu lembrei do Elias, né, o profeta Elias, que chegou na casa daquela viúva e só tinha, e ela era pobre, 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 e ele pediu um pão, né, e ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de trigo. E aí aconteceu o milagre lá, que o trigo dela não acabava e nem o azeite. E eles comeram muito tempo, ela e a família e o profeta Elias, e ninguém passou fome. O profeta, com o poder de Deus, fez esse milagre. Aí Jesus passava fome. Então, assim, ele se abaixou muito, 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 muito. Ele passava fome. Gente, ele fez a multiplicação lá dos pães. E ele passava fome. Né? A gente vê na vida dele quantos momentos que a família de Nazaré passou fome, que São José teve que pedir esmola lá no Egito. A vida lá no Egito. São José, Jesus, ele tinha um poder de falar com a palavra, faça-se, e aparecer a comida. E ele não fazia isso. Minha divindade unida à minha humanidade tinha o poder de operar prodígios a cada passo, palavra e ação, mas voluntariamente me restringia ao âmbito da minha humanidade. Voluntariamente, não é porque ele não podia fazer, porque ele não queria. Ele quis passar fome. Quando a gente passa, por exemplo, quando a gente sente fome, até ele poderia não sentir fome. Ele poderia operar um prodígio na humanidade dele para ele não sentir fome, não ter necessidade de comer. Mas ele não fez isso. Quando a gente sente fome, quando a gente passa por uma situação, é da nossa humanidade. A nossa humanidade é realmente limitada. A dele não era. Porque unida à divindade poderia operar prodígios. A nossa não. A nossa é limitada. Nós somos criaturas. Então, quando a gente passa fome, tem alguma limitação, é a verdade. É a pura verdade. Nele é a verdadeira humildade. Ele voluntariamente se restringia. A obra da redenção poderia ter sido realizada por mim em muito pouco tempo, até mesmo com uma única palavra, mas desejei, ao longo de tantos anos, com tantas dificuldades e sofrimentos, tornar minhas as misérias do homem. Quis exercitar-me em tantas ações diversas para que o homem fosse totalmente renovado, divinizado. Minhas obras, por serem executadas por mim, que era Deus e homem, adquiriam novo esplendor e permaneciam com o selo das obras divinas.
Então, tudo que ele fez, tudo que ele passou, todo o sofrimento que ele passou se tornou divino. Ele divinizou o ato de os sofrimentos, porque ele sendo Deus e homem, agora a dor passa a ser divina. A dor, o sofrer significava maldição. O sofrimento antes dele sofrer significava maldição. Ser crucificado era maldição. E ele tornou fez a cruz tomar um novo esplendor e colocou o selo divino aqui na cruz. Olha só, ele colocou o selo divino na cruz. O que era maldição, está até na Bíblia. Considerado maldito o que for pendurado no madeiro. E ele, sendo crucificado, sendo Deus e homem, sendo crucificado, a cruz adquiriu um novo esplendor. A cruz, que é o sinônimo assim, do maior sofrimento, da maior pena, tomou um novo esplendor. E tem um novo significado, tem o selo divino, porque Deus sofreu, Deus foi crucificado. E aí, o sofrimento toma outro aspecto, um meio de santidade, porque se você faz algo que é de Deus, é a vida divina operando na sua alma. O sofrimento se tornou meio de santificação, tornou um novo esplendor, porque Jesus sofreu. As humilhações, os desprezos, isso era uma coisa que as pessoas fugiam, né? Só queria honra. Até hoje, né? Até hoje. O homem só quer honra, estima, ser adorado, ser glorificado. O homem quer ser adorado, ele quer ser estimado. Isso que ele quer, que ele busca. E Jesus divinizou não isso. Jesus não divinizou as honras, as riquezas, a abundância. Ele divinizou a pobreza, o sofrimento. Minha divindade oculta e minha humanidade desejou descer a tanta baixeza, submeter-se ao curso das ações humanas. Embora com um único ato de vontade, eu poderia ter criado infinitos mundos. Meu Deus, isso é muito incrível. Desejei sentir as misérias, as fraquezas alheias, como se fossem suas, como se fossem minhas. Ver-se coberto de todos os pecados dos homens diante da justiça divina, e que deveria pagar o preço com penas inauditas e com derramamento de todo o seu sangue. Deste modo, praticava atos contínuos de profunda e heróica humildade. Quando só Jesus poderia fazer esses atos contínuos de profunda e heróica humildade, porque ele é Deus. Nós já somos limitados e pecadores. Então, se a gente, por exemplo, o ato de Jesus ser circuncidado, da circuncisão. Só Jesus pode falar que o ato dele ter sido circuncidado é um ato de profunda e heróica humildade, porque ele é Deus. Porque ele não tem pecado nenhum, ele é santo, santo, santo dos santos. O Filho de Deus, o próprio Deus, o Criador. Ele é Deus. Então, como que ele vai fazer uma aliança com Deus por causa do pecado? Então, só ele, e ele foi ser, e ele passou por isso. Ele voluntariamente quis. E agora, se um judeu passava pela circuncisão, não podia falar que era um ato de profunda e heróica humildade. Porque é uma criatura que realmente pecou. Não é a verdade, é o conhecimento de si mesmo. E Jesus não. Esse mesmo ato, sendo Jesus, o próprio Deus, é um ato de profunda e heróica humildade. Ele se apresenta, como ele falou aqui, desejou sentir as misérias, as fraquezas, como se fossem suas, ver-se coberto de todos os pecados diante da justiça divina. Diante da justiça, ele aparece circuncidado, como se fosse um pecador. Como se fosse. Toma sobre si todas as misérias, como se fosse, como ele falou, ele chega a me confundir com os próprios pecadores e aplaca a justiça.
Eis aqui, ó filho, a imensa diferença entre a minha humildade e a das criaturas, que diante da minha é apenas uma sombra, diante da humildade de Jesus, a nossa é uma sombra, porque a gente é pequeno mesmo, a gente é uma criatura, ele é o Criador. Até, inclusive, a humildade de todos os meus santos, até dos santos, porque a criatura é sempre criatura e não conhece o peso da culpa como eu conheço. Só Jesus conhece o significado exato da culpa. A gente não conhece exatamente. Só Ele conhece o peso da culpa como só Ele. Porque a criatura é sempre criatura e não conhece o peso da culpa como eu conheço. Mesmo que sejam almas heróicas, que seguindo o meu exemplo, se ofereceram para sofrer as dores alheias. Porém, estas não diferem das outras criaturas. Não representam algo novo para elas, pois são formadas do mesmo barro. Todos nós somos criaturas, se a gente se oferece para sofrer, é uma coisa que já é da nossa natureza o sofrimento. Jesus sendo Deus é diferente, ele é Deus. Não é novo para a gente o sofrimento. Depois, só de pensar que essas dores são a causa de novas conquistas e que glorificam a Deus, representa uma grande honra para elas. Então, não é tipo assim, não é tão grande quanto Jesus sofrer. A gente sofrer, se oferecer para sofrer pelos outros, e sofrer não é tão grande quanto Jesus sofrer, porque ele é Deus. Além disso, a criatura está restrita no âmbito onde Deus a colocou e não pode sair desses limites. A gente não pode sair, a gente não pode sair voando aí. Não pode. Jesus, ele podia fazer o que ele quisesse. Então a gente está restrito naturalmente. Naturalmente a gente está restrita onde Deus a colocou, na lei natural ali. E não pode sair desses limites, os quais foram delimitados por Deus, por uma lei natural, um plano de Deus, né? A gente é limitado, a gente anda numa velocidade X, não passa disso. É muito limitado o ser humano. E, e Jesus não tinha isso. Se estivesse ao alcance de seu poder o fazer e o desfazer, quantas coisas realizariam? Todos alcançariam as estrelas. Então, o homem, se Deus desse poder para o homem, se a gente tivesse capacidade, ia fazer um monte de coisa. Jesus, podendo, não fez. Podendo, ele não fez. Mas minha humanidade divinizada não possuía limites, mas de forma voluntária se limitava a si mesma, e isso era um entrelaçamento de minhas obras de heróica humildade. Ele não tinha limites. Ele poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A humanidade, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele quis se limitar a limitação humana e estar ali só no mesmo lugar. Ele poderia não passar fome, não sentir sede. Aí lá por exemplo, quando ele estava na tentação do deserto, ele poderia ficar lá e não sentir fome, e não sentir sede, mas ele sentiu, realmente sentiu. E não criou água para ele. Ele poderia criar água, ele não criou. Poderia criar comida, não criou. Ele se limitou. O homem, com o orgulho que tem, se tivesse o poder, faria, ia fazer coisas assim, meu Deus. Mas ele se limitou voluntariamente. Essa tinha sido a causa. Olha, isso aqui, muito importante. Essa tinha sido a causa de todos os males que inundam a terra, ou seja, a falta de humildade. E eu, pelo exercício desta virtude, deveria atrair da justiça todos os bens. Tinha que aplacar a justiça. Para alcançar o perdão, ele tinha que inundar a terra de atos heróicos de humildade, porque por causa do orgulho que o pecado entrou. Por causa, por causa da falta de humildade, o orgulho inundou a terra de todos os pecados. O orgulho é a raiz de todos os pecados. O orgulho é a raiz de todos os pecados. A terra foi inundada de males por causa do orgulho, do homem querer ser Deus, sem Deus. Sereis como deuses.
Aí o homem vai e come a fruta e desobedece, e aí começa o pecado. Essa tinha sido a causa de todos os males que inundam a terra, a falta de humildade. E Jesus veio, a terra estava cheia, ainda está, né, cheia de orgulho, e ele inundou a terra de atos heróicos de humildade. Decretos de graça não saem do meu trono senão por meio da humildade, e nenhuma carta pode ser recebida por mim se não contiver a assinatura da humildade. Nenhuma prece chega aos meus ouvidos, nem move meu coração a compaixão, se não estiver perfumada com o aroma da humildade. Ele resiste aos soberbos. Ele ouve os humildes, né? E resiste aos soberbos, igual a Nossa Senhora fala no Magnífica. Ele resiste aos soberbos. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A diferença entre conhecimento de si mesmo e a humildade. Encontrando-me em meu estado habitual, meu amável Jesus veio em um estado que dava compaixão. Tinha as mãos atadas fortemente e o rosto coberto de salivares. E algumas pessoas esbofeteavam-no horrivelmente. E ele permanecia quieto, plácido, sem fazer nenhum movimento, nem emitir um lamento, nem sequer um movimento de cílios, para demonstrar que ele queria sofrer esses ultrajes. Isto não só externamente, mas também internamente. Que espetáculo tão comovente de fazer espedaçar os corações mais duros. Quantas coisas dizia aquele rosto com as cusparadas manchadas de lama. Eu me senti horrorizada, tremia, me via toda soberba diante de Jesus. Enquanto eu estava nesse aspecto, ele me disse: Minha filha, só os pequenos se deixam conduzir como se quer. Não aqueles que são pequenos de razão humana, mas aqueles que são pequenos, mas cheios da razão divina. Só eu posso dizer que eu sou humilde, porque no homem o que se diz humildade, mais deve se dizer conhecimento de si mesmo. E quem não se conhece a si mesmo caminha já na falsidade. E tá interessante essa visão de Jesus, né? Porque quando Jesus assim fala, né, da paciência, do amor dele ao sofrimento, ele não diz só com palavras, ele diz com vida. Por isso ele é verdadeiramente humilde, né? Quando ele fala que abraçou mesmo o sofrimento e toda essa realidade, né? E ele realmente é humilde, né? Porque ele sim é rico, ele é santo, ele é Deus, né? E ele abraçou a humanidade, né? E revestiu essa humanidade, aceitou-se, né? Humilhou-se a si mesmo, assumindo a humanidade do homem, isso é a maior humildade dele. E ainda passar por sofrimentos como ele passou, ele sendo Deus, né? E assumir essa realidade mais miserável nossa, da dor, do sofrimento, né? Então ele verdadeiramente é humilde porque ele é Deus, né? Ele é rico, ele é santo, ele é justo, ele é bom. Ele não era ele que merecia, né? Mas ele humilhou-se a si mesmo, né? Então ele verdadeiramente é humilde, né? Só ele pode dizer que ele não merecia, só ele pode dizer que ele é santo e não merece essas humilhações, mas mesmo assim ele tomou sobre si elas, né? Então imagina se um homem falar hoje para Deus que não merece passar por nada, nenhum sofrimento, né? Essa pessoa não conhece a si mesmo, né? Essa pessoa não sabe o que está falando. Se essa pessoa não aceita passar por uma frustração, por nada, essa pessoa não está na humildade verdadeira, ela não reconhece que ela é um nada, que quem é ela para dizer alguma coisa, que ela para se achar merecedora de alguma coisa, depois do que Jesus fez, né? Por isso que a Luísa falando, eu fiquei me sentindo, eu tremia, né, diante do sofrimento de Jesus. Quem sou eu para falar qualquer coisa da minha vida e reclamar qualquer coisa quando você vê Jesus sofrer por isso? Quando você vê Deus passar por isso, você fala o quê? Quando você vê o sofrimento de Jesus, você se cala. Você pode falar assim, ai, minha vida é isso, minha vida é aquilo, eu tenho muitos problemas. Isso não é verdadeira humildade. Isso não é conhecimento de si mesmo. Aí quando você vê a cruz, a paixão de Jesus, você se cala. Não tem como, não tem ninguém que consiga continuar falando ao meditar a paixão de Jesus. Porque a pessoa vai falar a verdade. Olha, o que eu tô passando é nada. Gente, não é nada que eu tô passando, não é nada que eu tô sofrendo. Entende? E eu não posso dizer a mesma coisa que Jesus, que eu não mereço, porque eu mereço, ai, eu mereço, eu mereço. Como que eu posso dizer que eu não mereço?
passar por alguma coisa, depois de tudo que ele fez por mim, como que eu posso dizer que eu sou boa? Eu sou boa, né? Então eu não mereço passar por nenhum nada. Ele que é santo, que é bom, passou, então eu me calo diante disso, né? Desse mistério. Isso é muito importante, né? Então ele fala que só os pequenos se deixam conduzir como se quer, mas não de razão humana, mas aqueles que são cheios da razão divina. É muito interessante isso, porque quando a gente aceitar a humilhação, aceitar o sofrimento, não se compreende com lógica humana. Porque o corpo, a humanidade não quer sofrer. O ser humano não consegue ver o bem da cruz, né? O ser humano entende que o bem, a paz, é a ausência de dor, é a ausência de sofrimento, é a ausência, é o conforto. O ser humano não consegue entender, por exemplo, que numa situação, igual foi falado na escola ontem, se um pai, né, uma mãe que sofreu muito com um filho rebelde, com um filho que não quis ouvir eles, com um filho que rejeitou todo o bem que eles fizeram, e de repente esse filho sai de casa e vai para as drogas. E depois esse filho volta querendo simplesmente aparecer em casa e quer que os pais sejam humildes e acha que a humildade dos pais é os pais abraçar eles. Vem, filho, que bom que você voltou. Pode vir de novo usufruir de todos os bens que você vendeu com as drogas, que nós adquiriu de novo. Pode vir de novo para casa. E isso é o maior ato de amor dos pais, de misericórdia e humildade. E muitas vezes não é. Que o maior ato de amor desses pais, vendo um filho obstinado, que saiu de casa, que não deu valor e que simplesmente quer entrar e simplesmente quer ser aceito sem nenhum arrependimento verdadeiro, sincero, de nada, de nenhuma demonstração de mudança, de compreensão, esses pais acolhem. Mas e se esses pais virem e falam, não, eu não vou te acolher aqui. Você fez a sua escolha, você tem que aceitar as consequências delas, vai buscar um tratamento e tudo, mas a gente não vai te aceitar aqui. Aí vai causar um sofrimento enorme para esse filho. Que agora vai ver que tá por conta própria, né? Que os pais fechou a porta da casa para eles, onde tinha segurança. Ah, eu vou usar droga à vontade, vou fazer um pecado que eu quiser, mas eu tenho meu pai e minha mãe ainda que com certeza vai me aceitar. Aí o pai e a mãe não aceitam. Aí você fala assim, nossa, isso não tem lógica. Um pai e uma mãe tem que amar sempre, aceitar sempre. Isso é que é o lógico, né? Do amor, da humildade, né? E tudo. Não. Aí você fala, o mais santo muitas vezes é o pai e a mãe falar, não, vai se tratar, não, aqui não é a casa da mãe Joana, não. Você fez uma escolha, né? Então, não tô vendo nenhum sinal de mudança em você e tal, e o pai e a mãe não acolher. Aí você fala, mas como que isso pode ser o melhor? Pois é, porque aí é o que ele tá falando é você ser conduzido pela razão divina, e a razão divina muitas não é compreendida nesse mundo. A razão divina, porque o que que a razão divina vê? A alma. Qual é o maior bem que esse filho pode receber? Simplesmente ser acolhido sem fazer nenhum exame de consciência? Simplesmente assim, foi sem vergonha, saiu, deu as costas, desvalorizou todo bem, e simplesmente você acha que põe ele dentro de casa sem nenhuma reflexão, sem nada, sem nenhuma demonstração de arrependimento, aí vai mostrar que realmente ele mudou? Será que esse filho realmente se arrependeu? Será que esse filho realmente. Será que tá valorizando mesmo o bem? Você simplesmente dá o bem pro pecador, você privilegiar o pecador ser pago assim na terra tão facilmente. O filho saiu, foi. Porque você vê o filho pródigo lá, né, a parábola, e acha aquilo lindo, né? Aí, então, é assim que tem que ser, é assim que Jesus é. A humildade de um pai e de uma mãe é essa. Será? Ou é a verdade? E qual que é a verdade? É a lógica divina, né? Em ver além do que o humano vê. E então, o pai e a mãe que está conduzindo, sendo conduzido por Deus, muitas vezes vai dizer não, não. Você, né, esbanjou aí seus bens, né? A gente fez de tudo por você, te ajudou, você não quis ouvir, né? Agora você fez uma escolha e precisa arcar com as consequências dessa escolha. E o que vai, então, a razão divina, a lógica divina vai ver o que vai gerar de bem em um tempo muito maior do que um bem temporal, entende? Porque às vezes a pessoa quer pensar no bem temporal, com a razão humana. Pensa em manter aquela pessoa ali, a pessoa humanamente, né, com você. Isso é ver as coisas pequenas. Mas a razão divina, às vezes o filho, meu filho aqui da terra talvez não vai reconhecer o que nós fizemos por ele, o que nós estamos fazendo por ele, mas ele vai reconhecer, nem que seja lá no céu, nem que seja na hora do juízo particular dele. Então a razão divina é muito além. Então a gente na divina vontade precisa espiritualizar tudo. Então os pequenos não são conduzidos a pessoa que é verdadeiramente humilde, ela deixa ser conduzida por Deus, né? Ela deixa Deus conduzir os pensamentos dela, ela não fica na esfera humana, baixa, terrena, temporal.
né? Mas ela deixa se encher da razão divina, ou seja, o que Deus pensa, do que Deus pensa, do que Deus é. Ela deixa ser conduzida pelo que Deus é. E ela aceita os pensamentos de Deus também, que a pessoa que é humilde, ela não tem problema, né, em ser conduzida em aderir aos pensamentos de Deus. Ela não fica, ai, mas eu sou miserável, eu não posso ver as coisas como Deus vê. Ai, eu não posso conhecer os mistérios de Deus, eu não posso ser guiado pelo, eu não posso. Não, a pessoa humilde deixa ser conduzida, porque é o nosso estado original, o reconhecimento de si mesma, da sua verdade, vai ser o quê? Você reconhecer que você é um nada, mas que você foi criada um vazio para Deus encher. Você deixa ser conduzida por Deus, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te usar. Você não tem problema em Deus te usar. Do mesmo modo que a humildade de Deus é agir na criatura, que ele falou sobre isso no congresso, essa luz, né? Acho que a humildade dele é justamente se restringir em nós, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, em todo o nosso ser. A sua humildade é deixar ele fazer isso, sem você ficar pondo a sua pequenez como obstáculo. Sem você pôr isso. Se você ficar, eu não posso tocar nessas coisas de Deus, que é soberba, é pecado. Ai, eu não posso me atrever a isso, eu não posso falar que Deus está em mim, eu não posso falar que Deus pensa em mim. A humildade da pessoa que é conduzida por Deus, qual que é a humildade na gente? A verdade. Então, você também, você em si mesmo, o conhecimento de si mesmo te revela que você é um nada. Que você não faz nada, que é Deus que está fazendo em você, é Deus que está reparando em você. As reparações é Jesus em você, é fruto da vida de Jesus em você. Isso é a verdade. Mas você também assume isso, né? E você assume que quando você assume que Jesus fala em você, que Jesus pensa em você, que Jesus habita em você. Você assume que você está sendo guiado pela inteligência divina, pela razão divina. Isso é muito importante. Então ele te assume, você assume ele. É muito importante, né? Você aceita, porque o que é o reino da divina vontade? É isso. Porque o ser humano às vezes aceita, assim, os mistérios de Deus, às vezes muito aceita, mas às vezes não aceita o fato de Deus querer viver neles, de querer Deus habitar neles, eles acham absurdo. E para a pessoa chegar no livro do céu a ter que ter esse amor, essa pequenez, porque senão ela vai falar, não, isso aqui é um absurdo falar isso, comparar com Nossa Senhora, falar que a alma que vive na divina vontade é uma rainha, que não sei o quê, que não sei o que outro, assumir as verdades que Jesus fala, que Jesus move essa pessoa, que Jesus vive nessa pessoa, que essa pessoa é um tabernáculo vivo, pois é. Se você falar isso com um padre, ele vai rir, né? Ele vai achar que você não é humilde, né? Ele vai achar que você é difícil hoje em dia, porque a igreja ainda não está aberta para entender isso, né? Então você se decepciona, né? É, eu mesmo já tive essa decepção quando eu fui falar com o sacerdote, né? Porque falou assim: não, isso é impossível. Olha para todo mundo aqui, é todo mundo pecador, miserável. Então eles acham que a humildade é ficar nisso. Nós somos pecadores, somos humildade, isso é só conhecimento de si mesmo. Mas a humildade é a verdade. No posto que Deus me criou, eu fui feita para ser o quê? Na, no plano original de Deus. A humildade é eu abraçar o plano de Deus, eu receber. A criatura aceitar receber, deixar Deus movê-la, ela não ter escrúpulos, sabe? É muito importante. Então é complicado, né? Então só eu posso dizer que eu sou humilde, só Jesus, porque no homem o que se diz humildade, mas deve saber que é conhecimento de si mesmo, que a pessoa é um nada, que ela não é ela que ama, não é ela que é boa, não é ela que é boazinha, não é ela que faz o bem, é Deus nela, né? É muito importante isso, né? E, então, quem caminha na falsidade? Uma pessoa que caminha na falsidade, a pessoa tá cheia de si mesma. A pessoa que tá na falsidade, ela acha que ela é melhor que os outros, ela é uma pessoa assim que acha que ela que faz o bem, ela fica se vangloriando, né? Do que ela sabe, do que ela conhece, do que ela faz, das habilidades dela, como se fosse ela, tá? É diferente quando a pessoa é humilde, por exemplo, se alguém virar para mim e falar assim, Ruth, você lê muito bem na igreja, né? As pessoas falam às vezes, nossa, o jeito que você lê toca muita gente, a gente sente muito, a gente consegue prestar atenção na palavra, pela forma com que você lê na igreja. Amém. Eu não preciso ficar falando para a pessoa assim, é Jesus em mim, é Jesus, tá? É Jesus em mim. Eu falo, ela fala assim, não, parabéns. Eu falo, obrigada. No meu coração, eu falo assim. Eu não falo, eu não fico assim naquela falsa modéstia, né? Eu não fico assim também. Ai, eu falo assim, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Dentro de mim, eu conheço a mim mesmo. Eu sei que não é eu. Eu sei que é Deus que faz. Eu sei que é Deus que me deu capacidade. Eu sei que é Ele. Eu sei que tudo vem dele. Entendeu? Mas ao mesmo tempo eu assumo aquilo que é bom, né? Aquilo que é bom, aquela graça. Eu assumo aquela graça. Eu assumo. Não, realmente é verdade. A minha leitura ficou boa mesmo.
Quando eu faço caprichado. Não tem problema. Eu sei que não é eu. O conhecimento de mim mesmo é muito claro, né? Eu sei que não é eu. Eu nunca vou falar, eu nunca vou ficar assim, eu sou a poderosa nesse lugar, eu que sei, né? Mas ao mesmo tempo, eu sei que ficou bom mesmo. Eu sei que ficou caprichado. É a verdade. A humildade é a verdade, né? Continuando aqui, né? É, é, durante, durante alguns minutos, Jesus fez silêncio e eu contemplava. Enquanto eu fazia isso, vi uma mão que trazia uma luz, que escavando em meu interior, nos mais íntimos esconderijos, queria ver se havia em mim o conhecimento de mim mesma e o amor às humilhações, às confusões e aos opróbrios. Aquela luz encontrava um vazio em meu interior. Eu também via que devia ser preenchido com humilhações e confusões, exemplo bendito Jesus. Oh, quantas coisas, bonito esse vazio, né? Porque assim, você não vê nada de em você mesmo de si, né? A verdade é você perceber que você é um nada mesmo, um nada, um vazio, que é Deus que preenche, né? Que é Deus que enche, né? Ó quantas coisas me fazia compreender aquela luz e aquele rosto santo que estava diante de mim. Diz entre mim, um Deus humilhado por amor meu, confuso, e eu pecadora, sem estas divisas, um Deus estável, firme, em suportar tantas injúrias, tanto que não se move nem um pouquinho para se livrar dessas cusparadas fétidas. Uma coisa interessante é que, assim, Jesus, não é que ele quer, assim, você fica preso a essas realidades, não é interessante, né? É que em nós a gente tem já um senso de justiça, Jesus nos conhece. A gente não é uma pessoa assim simples, que aceita simplesmente o que Jesus fez, né? E sofrimento na cruz e abraçou por nós. E a gente aceita hoje ele habitar em nós. Aceita essa verdade, né? Dele nos encher da presença dele. Mas a gente tem um senso de justiça também, de querer pagar. A gente tem uma coisa de querer pagar, não, mas Jesus sofreu, se humilhou. Como que eu chego lá no céu? E ele nos conhece, né? Como eu chego lá no céu sem passar por nada, sem me sacrificar por estar aqui, simplesmente receber tudo, já que ele já deixou. Mas a alma, ela tem esse sentimento dentro de si, de que não é justo, assim. Ela quer se igualar, né? Mesmo ela sendo tão. Opa! Mesmo ela sendo tão pequena, né? Ela sendo assim, capaz de fazer o que ele fez. Então, gente, permitir para nós as contrariedades aqui na terra, sofrimentos, é um carinho que Deus tem conosco, justamente para que quando a gente chegar diante dele, a gente não se sinta diferente. A gente não se sinta, de certa forma, que ele que levou todas as pancadas, né? E querendo ou não, a gente não tem muito o que dizer para ele, né? A gente não passou por isso. Então, tirar de nós essas oportunidades, ele conhecendo a gente, entendeu? Como a gente é, como a gente tem dificuldade nisso, entendeu? Não seria bom, né? O ser humano chegaria eu poderia chegar no céu, mas com aquele sentimento assim de que eu não fiz por onde, né? Não completei corrida também, não tomei a minha cruz, eu não abracei a cruz, ele que abraçou tudo, eu, tipo assim, fica aquela coisa de diferente, sabe? Aquele sentimento assim de que eu não sacrifiquei para estar nesse lugar, né? Então, é tanto que essa verdade que as almas do purgatório, por mais que elas se sentem atraídas por Deus, se elas sentem que tem um dentro de si, porque às vezes não é da parte de Deus, Deus está esperando elas dar um abraço nele, mas dentro de si elas têm uma pendência, né? Elas sentem aquela dívida. Tem uma coisa que impede a de olhar nos olhos de Jesus e de abraçar ele com toda segurança e confiança. Tem uma coisa doendo ali, machucando ali. É uma verdade, né, dentro da pessoa. E Deus respeita isso, né? Então, o purgatório é esse lugar para a pessoa ter essa oportunidade, né? E, então ter sofrimentos para nós aqui na Terra, lá no fundo, quando a gente vê a paixão de Jesus, o que ele sofreu, dá um sentimento assim de que você está valorizando mais a redenção, né? De que você está realmente quando você sofre. Se você não sofrer nada, parece que fica alguma coisa aí.
Então é interessante, né? Porque que quem estava tendo esses pensamentos era a Luísa, né? Porque ela que começou a sentir isso, né? Quantas coisas fazer compreender aquela luz, mas isso é algo que a própria pessoa carrega, né? Quando ela fala assim, né? Um Deus humilhado por amor meu. Então, mas isso é importante, porque quando você contempla as dores de Jesus, o puro que tem que ser produzido numa pessoa, para contempla, é que depois disso ela não vai querer reclamar mais dos problemas dela, não, né? É o puro, né? Quando ela vê o sofrimento de Jesus, ela vai falar assim: nossa, mãe, é mais que uma honra para mim do que um sofrimento mesmo. E produz nela o sentimento de querer sofrer o que Jesus sofreu, né? De querer aliviá-lo de alguma forma, né? Então, assim, é uma justiça, né? Que é produzida, né? Dentro da alma, assim, né? Então, tira dela aquela soberba de eu não mereço isso porque eu sou bom, eu sou servo de Deus, né? Eu não mereço passar por nenhum sofrimento, né? Eu não mereço porque eu sou justo, eu sou santo, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu pago minhas contas. Porque quando a pessoa fica com esse sentimento de que eu não mereço isso, né? Isso é perigosíssimo, entendeu? Mas quando a pessoa ela começa a aceitar o que ela tá sofrendo, sabe? E, e, e ter essa reflexão correta, justa, aí já é sinal de que aquilo tá produzindo frutos na pessoa. Porque quando a pessoa tá obstinada diante da cruz, ela tá sendo totalmente injusta. Ela está, tipo, negando a Deus. Então, um Deus estável, firme em suportar tantas injúrias, tanto que não se move nem um pouquinho para se livrar dessas cusparadas fétidas. Parece-me ver sua interior ante a divindade e o exterior ante aos homens, no entanto. Se quiser, pode fazê-lo, porque não são as correntes que o atam, senão sua estável vontade, que a qualquer custo quer salvar o gênero humano. A verdade do que realmente, o para quê do sofrimento dele, né? O que ele realmente tá, o que realmente mantém ele ali, né? A vontade divina, né? E eu, onde estão minhas humilhações? Então, tipo assim, a gente tá preocupado com a vontade divina, né? Também, né? O que nos mantém, né? É uma preocupação com aquele divino também. Então é muito interessante isso, né? O que move o nosso interior, a verdade, né? É muito importante essa humildade também. O que nos move nos nossos atos, porque isso é importante, tá? O que está nos movendo? Porque às vezes alguém pode dizer que a gente não é humilde, gente, dependendo da situação que a gente vive, tá? Porque não é uma questão de virtude, né? Aqui não é simplesmente a questão da virtude de Jesus. Se a pessoa vê só o exterior de Jesus, ela vai ver só a virtude, né? Ela vai pensar só na paciência dele, nisso, naquilo, mas quando você vai à divindade, é muito maior. Quais são as correntes que realmente atava ele? Era a vontade de Deus, né? Então, assim, quando a gente vai se mover também, o que que tem que ser essas correntes que nos amarram naquela situação? A vontade de Deus, mas nada. Não é uma questão de mostrar virtude, não. É uma questão de estar na vontade de Deus. E às vezes as nossas atitudes não vão parecer ser humildade. Se, por exemplo, você cortar um vínculo com alguém, não parece humildade. Você silenciar com uma pessoa não parece humildade. Você se afastar não parece humildade. Mas é. Porque qual a verdade que está te movendo? O que que é verdadeiro na sua alma? É a vontade de Deus. É pela vontade divina. Entendeu? Depois que é razão divina e não humana. Onde estão minhas humilhações? Onde a firmeza, a constância em fazer o bem? O demônio meu, quando via Jesus humilhado, falou, não é Deus não, porque ele só se movia por essa razão baixa, né? Não é Deus coisíssima nenhuma. Deus vai deixar se morrer, né? Passar por isso, né? Pois é. Então, e da pessoa que fica só no baixo também, ela não entende o sofrimento, porque não tem lógica ter inocente na terra sofrendo, criança na terra sofrendo. Se você ficar só no baixo, você fala assim, Jesus, não tem lógica uma coisa dessa que acontece na terra. O justo é os corruptos sofrer. Você vai ficar pensando assim, né? O justo é eles lá, não o inocente, né? O homem jogar bomba, mas a bomba cair neles mesmos, e não cair naquelas comunidades de pessoa humilde e matar pessoas humildes, que não tem nada a ver, que não pediu aquela bomba, que não fez aquela bomba, né? É, então, assim,
não é? Se você for ver no sentido baixo das coisas, entendeu? Então você tem que espiritualizar tudo, né? E quando você vai espiritualizar tudo e ver pela lógica divina, é totalmente diferente a visão, entendeu? E aí você não vai ficar vendo, como que eu posso dizer, julgando Deus pelo mal que acontece. Não vai ficar julgando Deus pelas situações, entendeu? Você vai ter humildade, né, de ver o amor dele e reconhecer o que ele faz. Então, é muito importante, né, ver as coisas na verdade, né? Então, é pela razão divina, porque humanamente você não vai conseguir entender onde tem amor nisso, né? Aonde tem amor em criança sofrer, aonde tem amor em tráfico de criança, né? Onde tem amor em situações de abuso, nisso e naquilo, né? Aonde tem, né? Aonde tem, como ver a divina vontade nisso, como entender isso, né? Então é muito sério. E a pessoa que chega assim já julgando Deus, ela não entende, entende? Agora, o humilde vai falar assim, opa, peraí, como que eu vou culpar Deus pelas escolhas dos seres humanos? Peraí, pera lá, Deus tem um plano perfeito de amor que ele criou todas as coisas. Entendeu? Então, isso é consequência dos próprios erros dos seres humanos, mas mesmo assim, Deus está acima de tudo isso. Então, assim, você não vai alcançar a luz se você não tiver a humildade de se colocar no seu lugar. Porque a pessoa que não se coloca no seu lugar, ela já quer acusar Deus, ela quer pôr Deus no banco dos réus. Ela é aquela pessoa, assim, sabe, que quer, sabe, ela se sente no direito de apontar o dedo para Deus, né? E já chega para Deus, não como alguém, assim, que quer se aproximar da verdade, mas alguém que quer julgá-lo, né? Pelo que acontece no mundo. Então é totalmente errado, né? Então a pessoa tem que se humilhar para poder ouvir a Deus. E ela tem que ser muito humilde para abraçar as verdades de Deus. Tem que ter um conhecimento muito grande de si mesmo, de um nada, e entendeu? Tem que ter esse conhecimento de Deus, porque senão ela não vai aceitar. Ela vai ficar, não, eu faria, não, seria diferente isso, eu penso que deveria ser diferente, os homens não tinham que ter liberdade, tinha que tirar o livre-arbítrio do ser humano, porque assim seria melhor, porque assim Deus dita as regras e ele obedece como um bichinho sendo programado. Só que isso não seria amor. Você quer que Deus viva você quer que Deus tenha filhos com ele na mentira? Que talvez nem estariam ali se pudessem escolher, que não estão ali por um amor verdadeiro. Como que Deus vai olhar para os filhos dele mesmo e vai enxergar o próprio amor dele, sem que o amor dele é doação voluntária? Como ele vai ver semelhança nisso, né? Sem que ele olhe para o outro e o outro foi programado. Ou não é uma coisa que está passando pela consciência dele, sem que Deus deu para nós memória, inteligência, vontade, consciência, para a gente escolher pelo bem. Então, assim, você quer mentira? Você quer você acha que Deus merece isso, né? Nem você gostaria de forçar alguém a te amar. Você gostaria de forçar alguém a se casar com você sem amor e forçar aquela pessoa a te amar e manter-se com você? Entendeu? Você gostaria de viver naquilo? Lá no fundo, você teria paz verdadeira, né? Sabendo a verdade que aquela pessoa só está ali por interesse? Não, gente, né? Não. E nem para a pessoa seria bom isso, né? Porque lá no fundo, quem estiver no céu foi convencido de que escolheu aquilo mesmo. Não, não vai ter aquele sentimento aí, mas fazer o quê, né? Me puxaram para cá? Não, gente, isso não pode acontecer. Não, não é bom, né? Então, assim, Deus não faz isso, tá? É, que diferentes vítimas somos eu e Jesus, né? Porque ela fala, meu Deus, como eu vou reclamar de alguma coisa? Olha Jesus, olha eu. Eu tô toda, né, dolorida, impaciente na minha dor, e olha Jesus, né? Porque de fato não nos parecemos em nada. Essa gente sempre vai ter isso, né? É uma verdade, né? Que você vai ver assim, ele sendo Deus suportou coisas que você não é capaz de suportar, tá? E ele não vai querer que você fuja dessa verdade que você é pequena, tá? Tipo assim, porque senão você pode olhar e querer ser super heroína, né? E Jesus não vai querer isso, né? Ele vai querer que você seja verdadeira. A vontade divina é que vai olhar a sua intenção de fazer a vontade de Deus, mas nesse passo de fazer a vontade de Deus, possa vir lágrimas sobre você diante da situação. Às vezes você vai dar um xingo, você vai se sentir, né, a sua pequenez ali, né, diante daquela dor, diante daquele sofrimento, entendeu? Aí quer dizer que você já tá chutando balde? Não. Depende da dor que você no seu interior tá entendendo, tá aceitando, né? Então, assim, não é ser um super-herói, tá? Não seria verdade, porque você tem que entender que você é criatura, é pequena, é limitada.
Então você tem que assumir a verdade também do que você é, né? Da sua pequenez, tá? Isso é importante. É nessa pequenez que você vai amar a Deus. É tendo limitações dentro de você, mas mesmo assim você decidindo por Deus. Essa é a verdade que Ele quer que reine em você. Não uma falsa verdade em que você vai tentar ser super-heroína e dar conta de tudo e achar que você está poderosa aguentando a cruz. E vai ter situações que Jesus vai estar mostrando o que você não vai estar conseguindo. E a luz e a verdade, a humildade é você assumir que não consegue e ver como resolver, porque às vezes não é a cruz que quer que você carregue, né? Às vezes aquela limitação que você está sentindo de não dar conta é Jesus te falando de alguma coisa, tem que resolver isso. E a humildade é você pedir ajuda, a humildade é você buscar os meios para lidar com aquilo, né? Para ver como melhorar aquilo. Porque eu estava assim, né, com a minha filha. É, ai, eu tenho que ser poderosa, aguentando ficar lá com a minha filha meia hora em pé para não ter refluxo. Ai, a minha cruz de mãe, né? E a situação estava insustentável, estava insuportável. E a humildade não era eu aceito, porque Jesus já sofreu muito mais. Esse é o recado que Jesus está me dando nessa situação, essa que é a divina vontade, por isso que é o perigo da virtude. Eu vou olhar para o exterior, olha como que Jesus ficou diante da cruz do sofrimento, eu também tenho que ficar. Eu estou morrendo de dor, eu estou com sono, eu estou cansada, eu estou mais sendo escrava da minha filha do que mãe, mas eu vou ficar com ela aqui nos braços, meia hora, todo momento que ela amamentar. Não tem problema, né? É isso que eu tenho que fazer. Porque que eu não vou reclamar, não, da cruz, não. Olha o que Jesus passou. Não, ele não está nesse sofrimento. Ele não está querendo que eu olhe para ele dessa forma. A humildade é a verdade, está insuportável. Então tem alguma coisa errada. Você não tá com... Se o sinal de que não é a vontade de Deus é quando já está insuportável. Não tem como. Tem alguma coisa errada. Chega a ser uma desordem. Então, não é normal isso. Uma mãe fica meia hora toda vez que a criança amamenta com a criança na mão. Tem alguma coisa errada. Jesus está mostrando isso. Eu não estava vendo, né? Não estava vendo naquele momento. Eu estava revestida de uma humildade que não era que a virtude. E não era a divina vontade. E nós assumimos a divina vontade. E a divina vontade, às vezes é difícil de entender. Porque a gente pensa no que é mais bonito, né? No de querer ser perfeita, poderosa. Não existe isso. Nós não somos. A gente tem que aceitar que não é. Tem que aceitar quando não dá conta e pedir ajuda. Então, quando eu entendi que não era isso, que tinha alguma coisa errada, e ali foi me dada a luz do que tinha que fazer para resolver, então a humildade é aceitar isso. A humildade é você aceitar aquilo que foi te falado no atendimento, né? Do que a pessoa te falou, aceitar que é Deus que está falando por meio dela, não ter orgulho de, ai, por que Jesus não fala comigo outro dia? Eu tô falando, não vou acreditar, não, vou atrás do padre, vou atrás de não sei o quê. Ai, não acredito, não é um humano daquela pessoa que está falando. A humildade é você aceitar os instrumentos de Deus que ele usa e aceitar exatamente a instrução que Deus te deu. E assumir, não, isso é verdade, Senhor, eu estou exagerando, né? Não é assim que o Senhor quer que eu viva essa realidade. Então, humildade é assumir o que Deus quer que você viva, como Deus quer que você faça os atos, não do jeito que você acha que inventou na sua cabeça que tem que ser. E aí você assume entendi, Senhor. Era isso que está causando refluxo. Aí quando você obedece, perfeito. Aí você está na verdadeira humildade, aí você está realmente no conhecimento de si mesma, que você aceita o nada que você é pequeno e limitado, você não tem problema com isso, você não quer ser super-heroína, né? E aí você sim está realmente imitando Jesus, tá? É muito importante isso. Onde estão as minhas humilhações? Onde a firmeza, a constância em fazer o bem por amor de meu Jesus e por amor do meu próximo? Ai, que diferentes vítimas somos eu e Jesus, porque de fato não nos parecemos em nada. Enquanto meu pequeno cérebro se perdia nisso, meu adorável Jesus me disse: minha humanidade esteve cheia somente de opróbrios e humilhações. Olha só, tanto de derramar fora. Eis porque diante de minhas virtudes teremos o céu e a terra. E as almas que me amam se servem de minha humanidade como escada para subir e provar algumas gotinhas de minhas virtudes. Diz-me perante a minha humildade, onde está a tua? Só eu posso glorificar-me de possuir a verdadeira humildade. Minha divindade, unida à minha humanidade, pôde operar prodígios em cada passo, palavra e obra. Em troca, voluntariamente me restringia no cerco da minha humanidade e me mostrava como o mais pobre e começava a confundir-me com os mesmos pecadores. Então, é muito incrível, né? Entendeu? É muito incrível. Isso é muito importante, tá? Para a alma. É, isso acaba com o orgulho, né? De qualquer pessoa. Acho que todo mundo na face da terra tem que ouvir esse trecho, né? Tem que estar aqui ouvindo o que Jesus está falando. Eu acho que não tem problema nenhum em falar isso com a pessoa, sabe? Porque é a verdade, né? A vida dele, né? Assumir a humanidade dele
sofrimentos, para que ninguém possa dizer também assim, sabe? Mas o senhor não entende o que nós passamos, o senhor não sabe o que é ser homem, limitado, sentir dor, né? Umas besteiras, né? Quando a pessoa vê Jesus assim, ela fica, "Ih, eu não passo por um terço do que passa, né? E ele sendo meu criador, e fez isso voluntariamente, não é porque eu sou merecedor de nada, não. Porque a pessoa tem que reconhecer que todo o bem que ela também está recebendo, vindo da entrega de Jesus, não é porque ela mereceu, não, né? A pessoa que vai rezar diante dessa verdade, ela vai reconhecer que todo bem não é por merecimento próprio, não, né? Que ela está recebendo, não. Ela vai reconhecer isso, né? Que é tudo mérito e graça de Jesus. É ele que mereceu diante do Pai, né? Ele que mereceu, né? Então, assim, isso é muito importante, gente, porque o orgulho, né, foi o que deixou o ser humano como o ser humano tá. Então, acho que todo mundo tem que ouvir isso. Todo mundo, né? Ainda mais um mundo tão vitimista que a gente tem, assim, sabe? Que as pessoas estão cheias de si mesma, não aguenta passar por nada, que elas já querem, né? Nossa Senhora, as pessoas, assim, elas sentem merecedoras de estima, de elogio, disso, daquilo, né? Elas se enchem até na santidade, né? Delas. Elas se acham melhor do que os outros, elas se acham, né? Merecedoras. Então é muito importante esse trecho, né? E o que eu posso dizer também dele é que Jesus, ele não só, é o que eu já tinha comentado no congresso, né? Jesus, ele não só disse que se fez homem, como se fosse assim, uma imaginação, como se fosse um faz de conta que quando ele fala que sofreu, sofreu mesmo. Ele sentiu a limitação humana mesmo. Ele abraçou essa realidade mesmo e tomou sobre si nossas culpas mesmo. Então tudo que ele viveu foi verdade, foi vida, foi uma realidade palpável nele, né? Isso é verdadeira humildade, se assumir aquilo que você está vivendo de verdade. E na vontade divina, nós também somos chamados a assumir o que nós estamos vivendo. Então, a gente não pode ter medo de falar. É, claro que a gente não sai por aí falando porque, né, não é a realidade, mas aqui entre nós, a gente tem uma postura assim de realmente assumir. Quando nós falamos, nós temos que tomar posse do que nós vivemos. Nós não podemos ter vergonha de falar. E se não for verdade, não, então não tem vida com o livro do céu de verdade, né? Tem fantasia, né? A gente está imaginando, né? Mas a posse verdadeira é declarada. Então a gente precisa assumir que Jesus fala com a gente, que é Jesus que fala através de nós. Assumir isso como filhos da divina vontade, né? Assumir a realidade do que o livro do céu traz, não só como uma, senão vai ficar como uma teoria, né? E, e a gente vê assim que até nisso, mesmo entre pessoas que estudam a divina vontade, isso é questionado, né? Não se pode dar testemunho, não se pode assumir, né? Se eles veem como a gente fala aqui, né? Com tanta autoridade, eles acham absurdo. A gente tem que assumir o livro do céu como a nossa vida. Se a gente não assumir o que está vivendo aqui, se a gente não pega o trecho e assume como algo que você está vivendo, se realmente você está vivendo aquilo, se realmente você compreendeu aquilo, e se você não assume que vive isso, cadê a posse? Então a gente tem que assumir realmente o que nós somos, né? O que Deus é em nós. A gente tem que assumir a vida na divina vontade, porque não é para nós, é para Deus. Então a gente tem que assumir isso. A gente tem que tomar posse dessas verdades, né? E não ter medo de declarar elas no meio que Deus nos colocou para declarar. Então, assim, a gente fala aqui com toda a autoridade que nós estamos vivendo. E temos que dar testemunho disso, da prática na divina vontade, da experiência com Deus. É muito importante isso, né? Senão não tem vida verdadeira, né? Senão não faz de conta, né? E os atos da divina vontade não são faz de conta, não é algo só espiritual. É algo palpável, como foi a vida de Jesus. Não foi só no espiritual que Jesus viveu, assumindo isso como se fosse uma coisa espiritual, no mundo das ideias, né? Não, é realidade, palpável. E para viver a verdadeira humildade, ela é palpável, sim, né? Porque você assume realmente aquilo. Então você assume, Deus fala na minha boca, eu começo a falar e nem sei o que eu vou falar, e é Deus, é Jesus que começa a falar e trazendo as coisas na cabeça, os elementos para comentar. Então vocês têm que assumir que é Deus que fala, né? Você tem que assumir o trabalho de Jesus, né? Mesmo pessoas entre nós que estudam o livro do céu possam falar, não, vocês não podem falar isso. Ninguém ainda pode se declarar filho da divina vontade, que Jesus vive nele, né? Que às vezes a pessoa lê o livro do céu, mas ela não assume o livro do céu. Ela acha que a verdadeira humildade é ela ficar
pequena nele. Às vezes ela vê só a parte da Luísa, em que a Luísa ficava, como eu sou má, e fica só nessa parte, né, da Luísa, e acha que a Luísa, essa foi a humildade, que a Luísa, quando fez isso, ela não estava assumindo o que Jesus estava falando, né? Ela não estava assumindo, né? Se ela não assumisse, ela não escreveria, né? Ela escreveu, era a missão dela. A nossa missão é possuidores, declarar isso, né? É tomar posse disso, né? É muito importante. É muito importante mesmo. A obra da redenção, em tão pouco tempo, podia fazê-la, mesmo com a sua palavra. Mas quis, durante tantos anos, com tantos trabalhos e sofrimentos, fazer minhas as misérias do homem, tá vendo? Quis exercer-me em tantas ações diversas para fazer com que o homem fosse todo renovado, divinizado, mesmo nas mínimas obras, porque realizadas por mim, que era Deus e homem, recebiam novo esplendor e ficava com a marca de obras divinas. Então, se Jesus não fosse verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, 100% assumindo essas duas realidades, não teria essa obra perfeita da redenção. Então, minha divindade escondia em minha humanidade, quando descia a tanta baixeza, sujeitar-se ao custo das ações humanas, enquanto que com o seu ato de vontade poderia criar infinitos mundos, consentir as misérias, as debilidades de outros como se fossem suas, conver-se coberto de todos os pecados dos homens, tá vendo? Ante a divina justiça. A justiça olhou para ele e viu o pecado, viu coberto de pecado, tá? E que devia pagar com preço de penas inauditas e com o desembolso de todo o seu sangue, exercia contínuos atos de profunda e heróica humildade. Isso, minha filha, é a grandíssima diferença da minha humildade com a humildade das criaturas, que perante a mim é apenas uma sombra, até a de todos os meus santos, porque a criatura é sempre criatura e não sabe quanto pesa a culpa como eu a conheço. Embora sejam almas heróicas, que é o meu exemplo, sofrer isso, sofrer as penas de outros, né? Mesmo assim, né? Mas essas são diferentes daquelas, mas essas não são diferentes, né? Porque todo mundo veio do mesmo barro, né? Então, das outras criaturas, não são coisas novas para elas, porque estão formadas do mesmo barro. Além disso, só pensar que essas penas são causa de novas aquisições e que glorificar a Deus é uma grande honra para elas. Além disso, a criatura está restrita no ser onde Deus a colocou, né? Limitada. Então, não pode sair desses limites com os quais Deus a cercou. Só que Jesus não, né? Ele era Deus, né? Imagina, ilimitado, né? Infinito. E assumiu ser restringido desde o ventre materno, com toda a consciência, ele estava dentro do ventre materno. Meu Deus do céu, aqui foi muito forte, né? Não tem comparação. A gente sofre, mas assim, Jesus tá com a gente, a gente nem aguentava sofrer, né? Entendeu? É ele mesmo nós, né? A gente é tão pequeno, né? E a gente não aguenta nada se não for a graça de Deus, né? Então, ó, se estivesse em seu poder fazer e desfazer, quantas outras coisas fariam? Cada um chegaria às estrelas. Mas minha humanidade divinizada não tinha limites, senão que involuntariamente se restringia em si mesma, e isto era um entrelaçar todas as minhas obras de heróica humildade. Tinha sido esta a causa de todos os males que inundam a terra, isto é, a falta de humildade, né? Então, desde Adão lá, né? O Adão esqueceu naquele momento de Deus, ele veio de onde? É Deus que criou ele. Naquele momento, eu posso ser Deus eu mesmo, né? Decidir entre o bem e o mal. Olha, eu posso ser Deus sem Deus, né? Ele esqueceu que toda a ciência dele, toda a iluminação que vinha, tudo vinha da divina vontade, tudo era dom de Deus, não era ele que criou aquilo, não, não era ele que se criou, não. Ele esqueceu disso, né? Naquele momento ele se encheu, né? Ele se deixou se inchar, né? Então é a falta de humildade, né? É a mentira que a pessoa conta pra ela mesma, né? Crescer alguma coisa. É a maior mentira, né? Que você pode ouvir, né? É uma mentira essa, absurdo, né? A pessoa achar que é alguma coisa, né? Que ela é alguma coisa, né? Já pensou, ela tá recebendo o dom de Deus e ela fala que é ela, né? Ela se incha, né? E por ela ter aquele dom, ela começa a achar, olha como eu sou poderosa, né? É um absurdo, né? É um absurdo, né? Esquecer de quem deu aquele bem, né? Quem é o verdadeiro bem da vida dele, né? A fonte de todo bem. Então é a soberba, gente, do vermezinho que Jesus fala no livro do céu, né? Que quer subir no trono de Deus e tirar Deus do trono, né? Entendeu? É horrível. É quando a pessoa tá sofrendo e fala, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu sou uma pessoa boa.
entendeu? Ela não pode fazer isso. Esse pensamento tá errado, né? Ela tá cheia de si mesma. Ela crê-se merecedora de algo. Ou quando a pessoa fala assim, não, mas eu não mereço sofrer nada, eu sou um trabalhador, quem tem que sofrer é o corrupto lá, o Moraes lá da vida, ou não sei quem, né? Eles que tem que sofrer, os que roubam, os que fazem o mal. Eles que merecem passar por isso, eu não. Isso é um perigo. Então, assim que não partem do meu trono, assim que não partem de meu trono, resgate de graça, senão por meio da humildade. Nenhum bilhete pode ser recebido por mim se não conter a assinatura da humildade. Então, a pessoa que reza, ela tem que se aproximar com humildade diante de Deus, né? Nenhuma oração escuta meus ouvidos e move a compaixão no meu coração, se não está perfumado com o aroma da humildade. A pessoa que chega, Pai Todo-Poderoso, eu que sou teu servo, e eu, em nome de Jesus, agora, né? Eu declaro isso e aquilo, isso. Nossa Senhora, isso daí, tu tá achando que tá mandando em Deus. Esse reza dando, né? Renunciamos esse sofrimento, nós não aceitamos, né? Porque nós somos teus filhos, teus servos. Ixi, vai se dar mal, porque tá errada, né? Deus nem ouve, não tem como. A pessoa humilde, né? Ele assume que não merece e ele é grato por tudo que recebe, né? Então ele tem gratidão, porque reconhece que tudo vem de Deus e que é Deus está dando, né? Então, assim, é muito importante. Quando ele vai pedir algo para Deus, ele pede com humildade, reconhecendo que não é merecedor. Então, né? Se a criatura não chegar a destruir o germe de honra, de estima, e isto se destrói ao chegar a amar, ser desprezado, então o sofrimento, gente, é para isso, né? É pra ela entender, não é que ela entender que ela merece, que ela não tem que ficar, eu não posso passar por isso, ninguém pode falar que eu sou feia, ninguém pode falar que eu sou ruim, todo mundo tem que gostar de mim. Quando ela entender que ela não tem que esperar nada, o que esperar de mim mesmo? Quem eu sou? Ela entendeu. É nada mais, nada menos que isso, o sofrimento, né? É para produzir no ser humano essa realidade, essa verdade, né? Então, amar ser desprezada, humilhada, confundida, sentirá um entrelaçamento de espinhos ao redor de seu coração. Perceberá um vazio em seu coração que lhe dará sempre cômodo e a tornará muito diferente a minha santíssima humanidade. E se não chegar a amar as humilhações, no máximo poderá conhecer-se um pouco a si mesmo, mas não resplandecerá diante de mim vestida pela bela e agradável vestida da humildade. Então, ela tem que aceitar mesmo o sofrimento, né? Ela não, a humildade, se lá no fundo ela mudasse isso, né? Ela não aceita mesmo passar por nada. Lá no fundo ela fala, tudo bem, né? Fazer o quê? Eu mereço, né? Mas eu mudaria isso, eu não quero isso, eu não tô conformada com isso. Lá no fundo eu não aceito, eu quero que todo mundo me ame, eu quero que todo mundo na igreja olhe pra mim, eu quero que todo mundo me considere. Então lá no fundo ela não, ela odeia aquela condição, entendeu? É muito complicado, né? Agora na hora que ela ama, é tipo assim, não é que ela vai ser falsa assim, algo tá doendo, ela vai falar que não tá doendo, não é isso. Mas quando ela ama, eu entendo assim, que ela ama a vontade de Deus, ela aceita mesmo. É quando ela já não espera mais nada de seres humanos de ninguém. Ela já entendeu, eu não tenho que esperar nada, eu não tenho que achar que eu mereço nada. O que vier tá ótimo. Eu não tenho que ficar querendo que todo mundo me ame, me abrace, me elogie, fica do meu lado. Eu não tenho que ficar criando esse tipo de coisa, esperar nada disso. Tudo que Jesus já fez por mim já é amor suficiente, eu só tenho que amá-lo, entendeu? Então ela não fica, tanto faz, tanto fez, entendeu? Aquilo já entendeu aquilo no coração dela, sabe? As coisas acontecem, ela nem liga mais. Não é uma coisa que fica incomodando. Aí falou de mim. Ai, mas tá doendo, porque ainda tem apego, tem estima própria, não foi destruído. Por isso que Jesus permite acontecer na nossa vida. E quando ele vê que aquilo ainda tá incomodando muito, é porque ainda tem coisa que tem que ser destruída dentro de nós. Porque tem ainda uma estima própria, né? Algo que você não aceita. Você não aceita que alguém fale mal de você. Você não aceita ser mal vista. Você quer se defender, né? Você tem uma sede de Você quer que o outro reconheça, né? Você tem uma violência dentro de você, de querer impor aquilo. Você não aceita que alguém não olhe na sua cara, né? Você quer tirar satisfação, porque você se acha muito merecedora, né? De que a outra pessoa te veja como você é, né? Você acha, assim, muito importante defender o seu caráter, sua estima, né? E quando você não incomoda mais com isso, você fala, porque esperar o quê de mim? Se eu errar, se eu vacilar, se eu fazer errado, se alguém falar que eu sou ruim, que não gosta do meu jeito, fazer o quê? Não tem que agradar todo mundo, não. Eu sou pequena, não é pra essa pessoa ficar olhando pra mim, é pra ela olhar para Deus também.
Quando você entende isso é verdade dentro de você, acabou. Eu ainda não tenho isso totalmente, né? Eu já falei para vocês, né? Jesus está trabalhando isso dentro de mim. Eu ainda tô sofrendo ainda, né? Porque tem uma coisa que você sofre só por Deus, que não é sentimento seu mais. Você nem liga. O marido pode falar o que quiser, sinceramente, então você nem liga. Você tá pouco se lixando da sua parte, entendeu? Porque dentro de você realmente você tá vazio de si. Mas aí você sofre, mas aí você vê claramente que é Jesus em você. Porque aquilo que a pessoa está falando ofendeu a Deus. Aí você sente o sentimento de Jesus. Você vê que não é algo seu, porque você não fica assim, se sentindo, se doendo. Ai, meu marido falou isso de mim, eu tenho que me defender, eu tenho que querer impor que ele me ame. É diferente. Agora eu tenho a diferença quando é de Jesus, você sabe a diferença. Então, dentro de mim ainda tem ainda, né, coisas para matar, né? E sempre vai ter, tá, gente? É um nada. Mas eu vejo que ainda tem situações que é difícil para mim engolir. É, que aquilo dói. E para não pecar, eu me afasto, entendeu? Então eu vejo assim que ainda não é uma coisa que eu sou totalmente diferente nesse ponto que Jesus está falando aqui, não. Eu creio que ainda não é, porque eu creio que o certo é eu não ligar mais. Mas não ligar assim, não de fingir que não tá ligando. Isso ser verdade dentro de mim, sabe? Não produzir mais nada humano, né? Sentimento em relação a mim mesma. Eu creio que tem que chegar nesse ponto. Eu creio que isso é possível, né? Eu creio que é possível. Eu ainda fico aquilo, nossa senhora, né? Eu sei que não tem perfeição, tá? Eu não tô falando de perfeição, não. Acho que vocês entenderam, né? Quem pode dizer quantas coisas compreendia sobre essa virtude e a diferença entre conhecer-se a si mesmo e a humildade? Parecia-me tocar com a mão a diferença dessas duas virtudes, mas não tenho palavras para me explicar. Para dizer alguma coisa me sirvo de uma ideia. O pobre diz que é pobre, e mesmo as pessoas que não o conhecem e que talvez possam crer que possui alguma coisa, ele lhes manifesta com franqueza sua pobreza. Então, honestidade, sinceridade, né? Posso dizer que se conhece a si mesmo e diz a verdade. A pessoa sabe que é um nada. Às vezes ela não precisa manifestar para ninguém, mas dentro dela ela sabe. E por isso é mais amado. Move aos demais a compaixão de seu miserável estado e a todos os ajudam. Então as pessoas ajudam quem não é falso, né? Se a pessoa está realmente necessitada, eles vão lá e ajudam, né? Realmente ela é, né? Ela é diferente, né? Isto é conhecer a si mesmo. Se depois aquele pobre envergonhado de manifestar sua pobreza se vangloriasse de que é rico, enquanto todos sabem que nem sequer tem vestidos para se cobrir e que morre de fome, o que aconteceria? Todos os desprezam, ninguém o ajuda e chega a ser sujeito de zombaria e de ridículo a qualquer que o conhece. E o miserável, indo de mal a pior, acaba por perecer. Tal é a soberba diante de Deus, tá vendo? É a pessoa que acha que alguma coisa ela tá sendo esse pobre que tá se fazendo de rico. Que não é nada, tudo é Deus, mas ela tá dizendo que é ela, tá? Tal é a soberba diante de Deus e mesmo diante dos homens também, porque o ser humano reconhece, né? Eis quem não se conhece a si mesmo. Já está fora da verdade, se precipita pelo caminho da falsidade. Então a pessoa tá vendo o outro fazendo as coisas erradas lá e a pessoa se paga de, né, de santo, a pessoa fala, todo mundo vai vir revoltado com aquela pessoa, né? Como assim? Que atitude é essa? Como assim, né? Então é muito complicado, né? Vai dar errado, né? Então é muito sério isso, né? Agora a diferença com a humildade. Embora que pareça que são duas irmãs nascidas no mesmo parto e que jamais se pode ser humilde se não se conhece a si mesmo. É, por exemplo, um rico que, despojando-se por amor das humilhações de suas nobres vestes, cobre-se com miseráveis trapos, vive desconhecido, a ninguém manifesta quem ele é. Confunde-se com os mais pobres, vive com os pobres como se fosse igual a eles. É o que Jesus fez, né? Faz dos desprezos e confusões as suas delícias, e esta é a bela irmã do conhecimento de si mesmo, isto é, a humildade. Então, a humildade de Jesus. Assim, a humildade chama a graça. A humildade rompe as cadeias mais fortes como o som do pecado. A humildade supera qualquer muro de divisão entre alma e Deus, e aí ele a devolve. A humildade é a pequena planta, mas sempre verde e florida, não sujeita a ser roída pelos vermes, nem os ventos, nem os granizados, nem o calor poderão lhe fazer mal, nem murchar minimamente. A humildade, embora seja a mais pequena planta, sempre tira ramos altíssimos que penetram até o céu e se entrelaçam ao redor do coração do nosso Senhor. E só os ramos que saem desta pequena planta têm livre a entrada nesse coração adorável. A humildade é a âncora da paz nas tempestades das ondas do mar desta vida. A humildade é sal que tempera todas as virtudes e preserva a alma da corrupção do pecado.
A humildade é a erva que brota no caminho, pisada pelos caminhantes, que enquanto é pisada desaparece, mas logo se vê surgir de novo mais bela do que antes. Que bonito, né? A humildade é como enxerto nobre, que enobrece a planta silvestre. A humildade é o ocaso da culpa. A humildade é a recém-nascida da graça. A humildade é como lua que nos guia nas trevas da noite desta vida. A humildade é como aquele ganancioso negociante que sabe negociar bem suas riquezas e não esbanja nem sequer um centavo da graça que lhe vem dada. Isso é lindo, muito bonito, né? Porque a pessoa humilde, ela valoriza o que Deus está fazendo, né? Ela valoriza, né? O bem que está recebendo, porque ela reconhece que vem de Deus e ela não vai dar as costas, né? Chutar, desvalorizar a graça de Deus, né? A humildade, a pessoa sabe receber a graça de Deus e aproveitar. A palavra de Deus está aí, os escritos estão aí. A pessoa humilde vai pegar e vai ler e vai comer isso. Vai tomar posse disso, porque justamente ela não vai esbanjar, ela não vai jogar fora, ela não vai desvalorizar. É muito importante. A pessoa ela não vai chegar. Ai, não, para mim ler, eu tenho que ter certeza que isso é de Deus, que não sei o quê. Deixa eu ver o que eu conheço aqui, da teologia disso, daquilo, começa a questionar tudo que Deus está falando. Não. Nossa Senhora, a pessoa vem com sede, né? Ela valoriza o trabalho de Deus, né? O amor de Deus, né? Então, a humildade é a chave da porta do céu. Assim, ninguém pode entrar nele se não tiver bem guardada essa chave. Finalmente, caso contrário, eu nunca iria terminar de alongar-me muito. A humildade é o sorriso de Deus e de todo o empírico, o choro de todo o inferno, porque no inferno, todo mundo que tá lá não foi humilde, né? Não aceitou a misericórdia de Deus, né? Não aceitar a misericórdia de Deus, gente. Meu Deus do céu. Gente, a humildade de Deus, se a humildade de Deus é se restringir no ser humano e agir em nós, qual que é a humildade da nossa? Aceitar. A nossa humildade é tomar posse dele, assumir o nosso posto. Se nós não assumimos o nosso posto, nós somos humildes. Ah, não, eu sou muito humilde, por isso que eu me coloco no lugar de uma pecadora que não pode ler essas coisas de Deus. Não, tá errado. A humildade é tomar posse. O livro do céu é para mim, é já Deus está falando. Tem que tomar posse. A humildade é você ficar no seu posto, na ordem para a qual você foi criada. É muito importante isso. Você tem que assumir. Assumir Deus, tá? Se ele, a humildade dele é te assumir, a humildade sua é assumi-lo, tá?